Diga assim comigo: uma nova estação já está acontecendo na minha vida. Você crê nisso? Então aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu prometo que não vou me demorar. Às 20 horas, 21 horas, né? Estaremos encerrando. Mas eu não quero que você volte de qualquer jeito para casa. Muito pelo contrário. O novo de Deus chegou para a sua vida. Hoje o tema que eu tenho para passar para vocês é o novo de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Quem enfrentou dificuldades esse ano? Faz assim. Eu enfrentei algumas, né? E já pensou você mesmo em meio a dificuldades, você descobrir que Deus tem algo novo para você? Tem uma canção que nós cantávamos, né, João? Eu quero viver algo novo. Quem sabe eles cantam aí, não sei, né? Sem ensaio. Mas a realidade é que, mesmo em meio a dificuldades, Deus tem algo novo para mim e para você. E às vezes a nossa mente, querida, ela não é treinada para algumas coisas, e nós acabamos desapercebidos, e até mesmo às vezes convencidos pela nossa mente, que não haverá uma saída, porque o problema parece tão grande, tão difícil, e tão insolúvel, que na visão humana, ou na nossa ótica humana, nós começamos a focar dentro daquilo que nós estamos vivendo, como dificuldade e problema, e deixamos de olhar para a cruz do Senhor. Deixamos de olhar para o Deus, o consumador, o autor da fé, o nosso Senhor, nosso Jesus Cristo. Queridos, eu quero dizer para você aqui nessa noite, que crente não tem uma vida muito fácil não. Se em algum tempo da tua vida alguém pregou para você que agora é só vitória, só vitória, só vitória, para o Paulo e para a Isa, que a filha é Vitória, né? E glória a Deus por isso. Mas crente, queridos, é claro que nós temos vitória, mas só Deus sabe pelos desertos que nós temos que passar. Essa semana eu dei risada com o pregador, que ele dizia assim: a gente, quando é escolhido para o Senhor, a gente não tem paz nem na hora de sofrer, porque a gente está sofrendo e está lembrando do irmão João, que está sofrendo também, começa a orar pelo irmão João, com o coração sangrando. Não é assim? Acontece com você ou não? E quando eu comecei a ouvir ele, eu comecei a lembrar de mim. Comecei a lembrar de alguns de vocês que às vezes enfrentam problemas e lembram da irmã Maria, da irmã Rosilda, quem sabe, né? E da irmã Luana, enfim. Vivendo um momento difícil, e a vontade que você tem de dizer para o Senhor: eu quero a vitória para mim. Eu não quero pensar na Maria, no João, enfim, né? Naquele nome que você possa imaginar aí. Eu quero a vitória para mim. Não é assim? Ontem eu estava falando com meu filho mais velho, eu dizia para ele: filho, você precisa acertar o que precisa acertar dentro daquilo que Deus tem como chamada para você, porque o relógio de Deus, ele está passando, as horas estão diminuindo, o tempo está ficando mais curto, e talvez você, grudado nas suas vaidades, tem vivido, quem sabe, até um deserto na sua vida, e em meio a essa dificuldade que você tem vivido, você não tem olhado para cima. Quem estava aqui outro dia, na quarta retrasada, eu dizia que crente que realmente crê no Senhor, ele não fica focado embaixo, ele fica focado em cima, porque o socorro não vem de baixo, o socorro vem de cima. Então, queridos, em nome de Jesus, nessa noite, lá no livro do profeta Isaías, que nós lemos no capítulo 43, versículo de número 19, não sei se está aqui estampado, está aqui já, né? Eis que faço uma coisa nova. Então, se o Senhor vai fazer uma coisa nova, algo novo vai acontecer na minha vida. Agora sairá a luz. Você pode dizer amém? Se você estava nas trevas, você veio para luz, porque você conheceu Jesus. Então, Jesus agora faz parte da minha vida. Então, eu estou na luz. E aqui o escritor diz assim: porventura não a percebeis? É uma pergunta. Se a luz que te rodeia tem sido tão fraca, eu quero dizer para você que essa luz não se chama Jesus, senão você já tinha percebido. Porque quando a luz do Espírito Santo de Deus toma as nossas vidas, querido, tudo aquilo que você era, você não é mais. Tudo aquilo que você fazia, você não faz mais. Tudo aquilo que você desejava, que era pecado, que fazia ruim para a sua alma, para o seu corpo físico, afinal somos templo do Espírito Santo, nos contaminava com coisas que vinham lá de fora. Agora você não faz mais, porque agora a luz do Senhor brilhou na sua vida, e talvez você não percebeu, querido, que a sua vida mudou de rumo.
Eu quero te dizer nessa noite, profetizar em nome de Jesus, o novo de Deus chegou na sua vida, mesmo que você esteja vivendo em meio à dificuldade. Aleluia. Eu posso citar alguém aqui, porque eu tenho confiança para falar com ele. O meu filho, por exemplo, ele casou ontem, ele está vivendo o novo de Deus. Aleluia. É isso, aplauda o Senhor. Glória a Deus. E se você está solteiro, ainda ore mais. Você vai casar em nome de Jesus. Amém, William? Estamos felizes. Ontem foi o casamento deles no cartório, no civil. Fizemos almoço, aproveitamos o espaço aqui que é maior. Almoçamos em família. Não fica chateado não, o pastor não me chamou. É que a gente fez só em família mesmo, né? Diz ele que ano que vem vai ter festa, né? Não sei. Se tiver, daí a igreja vai ser convidada, né? Em nome de Jesus. Então essas coisas alegram o coração da gente, querido, porque nós vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, e nós cremos que quando a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, não há inimigo que suporte. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero te convidar a você viver nessa luz chamada Jesus, Espírito Santo que mora em nós. E ainda continua lá a terceira parte do versículo que diz assim: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que maravilha. O povo, queridos, nessa época em que foi escrito pelo profeta Isaías, se você não conhece a história, leia a Bíblia que você vai conhecer, amém? Mas eu quero dar só uma explanada aqui para você entender. Eles estavam vivendo um tempo de cativeiro, um tempo de prisão, um tempo onde Babilônia dominava sobre toda a terra na sua época. Inclusive o povo de Israel estava sendo escravizada por Babilônia. Mas o Senhor prometeu que em 70 anos daria o livramento para o povo de Israel. Usaria um rei, que hoje você conhece esse rei, seria mais ou menos para você se achar aí na região de Irã, Iraque, mais para o Irã ali, queridos, no Oriente Médio, que esse rei da Pérsia seria o instrumento usado para libertar o povo de Israel das mãos de Babilônia. Então eu quero dizer um negócio para você, queridos, tem pessoas que passam na tua vida e você acha que é para derrubar você. Eu quero dizer para você que não é. Porque se Deus quiser agir na sua vida, Ele vai usar até aquela pessoa que seja inimiga, que talvez nem goste de você, mas que vai te promover a níveis mais altos. Você precisa acreditar nisso. Essa semana eu conversava com alguns irmãos e eu disse para eles que há duas qualidades de pessoas que passam nas nossas vidas. Você vai concordar comigo? A primeira é aquela que precisa de ajuda. Ou seja, você vai trazê-la para perto de você, porque você quer, de alguma forma, ser um canal de bênção, para que aquela pessoa venha mudar. Só que tem algumas pessoas que aparecem na nossa vida, que elas não estão precisando de nós. Elas vêm para nos dar trabalho. Acontece isso com vocês? Meu Deus, amanhã é segunda-feira, né? Puxa vida, o pastor já me lembrou. Tenho que enfrentar de novo aquela mulher, uma onça lá no meu trabalho. Aquele homem parece um leão querendo nos consumir. Ei, amado, em nome de Jesus, escute isso. Deus quer te promover através dessas pessoas. Aleluia, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. O problema é nós ficarmos focados naquilo que realmente não vem de cima. Achamos que o ser humano, as pessoas é que são os nossos inimigos. Então, em nome de Jesus, mude a sua mente. Aleluia. Foca na promessa divina de fazer algo novo. Abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. Eu já falei no início, né? O ermo simboliza um lugar que não dá nada, um lugar que não tem como ter vida, mas ali o Senhor agindo, ali o Senhor colocando as suas mãos, as coisas se transformam. Começa a surgir soluções, oportunidades, mesmo que você esteja em dificuldades. Aleluia. Estou para começar a trabalhar onde o Paulo trabalha. Faz 4 dias que estou tentando entrar no Gov, lá eu não consigo, Paulo. Deixa eu perguntar aqui.
Você que já conquistou ou está a caminho de conquista. Eu não estou falando no sentido literal, para você entender que já matou 10 leões por dia e parece que as coisas não vão, faz assim com a mão. Pode fazer, sem medo. Meu Deus. Os mais antigos diziam assim, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu quero te dar uma notícia aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aquilo que você está esperando está vindo. Aleluia. Não existe um povo na terra com tanta paciência e espera igual o crente. Mas quando a coisa acontece, meu amado, pode o inferno inteiro se levantar e nada acontece. Porque nós temos alguém muito maior do que nós, que nos cuida de todos os dias de nós, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso trabalho. Amados, nós não somos feiticeiros aqui, nem oramos para que Deus faça justiça contra ninguém. Nós não podemos fazer isso, a Bíblia não ensina. Mas eu fico pensando, queridos, quando a semeadura é muito fácil de se fazer. É muito fácil semear maldade, muito fácil semear desgosto. Eu fico pensando na hora da colheita, queridos, como que vai ser? Será que todos nós estamos preparados, assim como Jesus era misericordioso, amoroso? Jesus, quando estava crucificado, ele citava algumas palavras, e uma delas ele dizia: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Vai chegar um momento que aqueles que desejavam mal para você, porque infelizmente isso é a lei da semeadura, talvez passem por momentos igual a eles, igual a esse que eu estou aqui passando para você. E qual vai ser a tua atitude? Ah, meu Deus fez justiça por mim. Não! Hora de você orar e dizer: Deus, tem misericórdia dele, Pai, porque ele também precisa, porque um dia eu também fui assim, mas o Senhor mudou a minha vida. Isso é uma oração de misericórdia, oração daquele que não guarda rancor dentro do seu coração, que não arruma o inimigo em meio à sua caminhada. Hoje de manhã eu falava para o irmão Messias, para os irmãos, falei: sejam cautelosos quando escolherem hinos que adorem ao Senhor, porque eu já ouvi até hinos do passado vingativos, que Deus faria justiça em meu lugar. Amados, eu quero que Deus salve o mundo. Eu sei que nem todos vão abrir o coração para ser salvo por Ele, mas esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. Aleluia. A mensagem central daquilo que eu quero passar para você, escute isso, é uma mensagem de esperança, diga amém. Encorajando a confiança em Deus para a criação de novas realidades e a superação e a escassez e os desafios. Será que nós enfrentamos essas coisas todos os dias? Tem desafios que parece que chegam em nós e não querem mais ir embora. Se você voltar ali no versículo 18, coloca para nós lá, no versículo 18 do capítulo 43, olha o que diz a palavra do Senhor. Quero compartilhar com você, volta lá no versículo 18, antes do 19 que nós lemos. Olha o que diz a palavra do Senhor, vou ler aqui, amados. 43, 18 de Isaías. Quero que você aprenda algo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você sabe o que acontece com as pessoas que ficam se lamentando por coisas que se passaram, principalmente se for coisas ruins? Elas serão candidatas a pessoas depressivas, porque não conseguem enterrar o seu passado de agonia, de tristeza. E a depressão chega, queridos, e arrebenta com a vida dela. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que esse versículo aqui, não vos lembrei das coisas passadas, eu vou pedir para que o Espírito Santo de Deus possa apagar da sua mente esses momentos difíceis vividos, para que a depressão nunca chegue na tua casa. Aleluia, você crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, do contrário, amados, não conseguiremos viver o novo de Deus. Então você precisa rejeitar o passado. Aqui Deus instrui o povo a não se lembrar
e nem considerar coisas antigas e passadas. A mensagem é que o passado, com as suas vitórias ou mesmo fracassos, deve ser deixado para trás, para que o novo possa vir e transformar o teu deserto num lindo oásis de bênção para o louvor e glória do nome de Jesus. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Então, para que eu viva as promessas do novo do Senhor, eu preciso tirar essas coisas velhas do meu coração. Vai lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, e olha o que diz a palavra do Senhor lá para você. Você achou aí? Romanos capítulo 12, versículo de número 2. O que diz lá? E não sede conformados com este mundo. Tem muito crente se conformando com as coisas do mundo. Ah não, eu já sou um derrotado. Isso aí não é para mim não, pastor. Eu já me conformei a perder. Eu já me conformei a ser desprezado. Eu já me conformei. Nunca vou ser o último salgadinho do pacote, o gás da Coca-Cola. Eu nunca vou ser, porque eu sou sempre o último a ser lembrado, se conformando com as coisas desse mundo. Mas a palavra do Senhor continua lá para nós, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela não diz isso para nós, queridos. A palavra do Senhor vem contrariando aquilo que é do mundo. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ter as nossas mentes transformadas. Eu vou ler aqui, amém, queridos? Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero compartilhar isso com você, porque eu sei que é um rema de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, queridos, aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando ele nos instrui a não se conformar com as coisas do mundo, mas transformai-vos, escute isso, pela renovação da vossa mente. Eu não tenho como ter um coração transformado se primeiro a palavra de Deus não chegar na minha mente. Eu não tenho como viver uma nova estação se as coisas velhas continuam na minha mente. Eu não tenho como ter um coração puro se as coisas velhas continuam fazendo parte da minha vida. Aleluia. Aí quando eu faço isso, quando eu não me conformo com as coisas do mundo, quando eu permito que o Espírito Santo de Deus renove a minha mente, olha o que acontece. Eu começo a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor na minha vida. Quando eu permito que Deus haja dentro de mim, queridos, Deus me coloca aqui, querido, na palavra, 3 níveis: agradável, boa e muito mais do que boa e agradável. Mas Ele me coloca na condição de perfeita vontade do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, coloca isso na sua mente. Vira a página, por favor. Para de sofrer por coisas que não precisa. Você quer viver um novo tempo. Eu quero viver algo novo. Não importa se o momento meu é difícil, se o momento é complicado. Eu quero viver a promessa do Senhor na minha vida. Deus te fará uma coisa nova. Uma declaração poderosa sobre a sua capacidade de criar e renovar. Agora Ele sairá a luz, como nós acabamos de ler no versículo 19, a promessa de que o novo está em processo, em surgimento, embora possa não ser de imediato ou no tempo que você deseja, mas você vai perceber quando as coisas começarem a ser transformadas. Aleluia. A manifestação do novo sobre as nossas vidas, a palavra do Senhor diz assim: porém um caminho no deserto. Lá na parte B do versículo 19, a simbologia disso que eu acabei de ler é a criação de caminhos, de soluções, de situações que eram situações de aridez, de desespero, de impossibilidade,
mas que com a chegada do Espírito Santo na nossa vida, essas coisas começam a ser transformadas. Eu visitei um amigo que está aqui com nós essa semana. Ele contou experiências incríveis para nós. Um dia ele vai contar aqui para nós. E ele falou para mim: você acredita, pastor? E eu dizia: eu acredito, né, irmão Gilmar? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram, que não desceu no coração do homem. É essas coisas que Deus tem preparado para nós. Mas nós não vivemos uma vida, querido, somente uma vida de religiosidade, de ir para a igreja, voltar para casa e trabalhar, e não fazemos com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Então não tem como a manifestação do novo fazer parte da sua vida. Em nome de Jesus, isso tem que mudar. Você quer viver na sequidão? Você quer continuar plantando em deserto, trilhando em caminhos que você sabe que não vai dar resultado para a sua vida? Somos livres para fazer o que quisermos. Mas a resposta que eu e você precisamos, queridos, pode ter certeza que não vai ser se afundando nas drogas, se afundando no álcool, se afundando no adultério, se afundando em coisas que o mundo te oferece lá fora para acabar com você. Essas coisas são vazio para a nossa alma. Aleluia! Essas coisas vão te trazer tristeza. Mas Deus quer mudar essa história, em nome de Jesus. Aleluia! A esperança e transformação. Esse versículo é um convite para que eu e você tenhamos esperança, possamos acreditar que a capacidade de Deus, ou na capacidade de Deus, de transformar tempos ruins em dias bons, dias difíceis em dias vencedores. Você precisa crer na capacidade do Senhor. E para isso, querido, quando eu começo a fazer a vontade do Senhor, quando eu começo a andar segundo a vontade do Senhor, eu aprendo a confiar nele. Mesmo que o quadro seja o pior possível, irmandai, a gente aprende a confiar nele, porque ele nunca perdeu o controle de nada. Então quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós aprendemos a ter confiança em Deus. Então isso ensina que, apesar dos desafios, é necessário ter fé e confiar nos planos de Deus, que são sempre melhores e maiores do que o meu e o seu. Os nossos planos não podem se comparar com os planos que Deus tem para nós. Se você olhar para a tua capacidade, amado, você não vai chegar nem em lugar algum. Mas se você olhar naquilo que Deus pode fazer em você, amado, em nome de Jesus, você vai pisar, andar, caminhar, passear em lugares que você nunca foi antes. Sonhos serão realidade. Escute isso que eu estou te dizendo, amado. Eu sei que no céu tem ruas de ouro, as praças são de ouro, de cristal. A Bíblia diz todas essas coisas. Eu não sei se isso é no sentido literal, não quero nem saber, mas eu quero ir para lá. Mas tem um rema de Deus para a sua vida aqui. Aprenda isso. Não tem uma mente contaminada pelo diabo, queridos. Mas Deus quer que você viva as coisas boas aqui também. Não se conforme com o que o mundo diz, amado. Conquiste e realize os teus sonhos, mas obedecendo a palavra do Senhor, andando naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Talvez quando você parar e entender os planos de Deus. Puxa, pastor, estou indo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos. Parece que as coisas não acontecem, só parece. Bambu chinês acontece a mesma coisa, 5 anos, só para baixo. Se eu não me engano, 20 centímetros ele cresce nesses 5 anos. Talvez o teu sonho esteja igual a esse bambu chinês. Mas segundo aqueles que entendem, dizem que depois de 8 meses, após esses 5 anos, ele atinge 25 metros de altura. Ele é tão alto que ele precisava de raízes profundas. Eu quero dizer para você, que em nome de Jesus, Deus está preparando você com raízes profundas, para que quando o vento bater, em nome de Jesus, você tenha estrutura, e você não venha a ser atingido pelo vento forte, que muitas vezes chega para nos derrubar, para nos afrontar, para destruir com as nossas vidas. E eu quero dizer para você, cuidado. Eu vou contar de novo o testemunho da irmã Maria, que quando perguntaram para ela qual era o que ela tinha a dizer sobre o diabo, ela disse: o diabo é perseverante. A irmã Maria disse que o diabo era perseverante. O que ela quis dizer com isso, queridos? Ele vai tentar hoje, ele vai tentar amanhã, depois da manhã.
o ano que vem, daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele nunca vai desistir. Mas se você tem a tua vida, querido, consagrado ao pé da cruz do Senhor, se você confessou a Jesus como seu Salvador, em nome de Jesus eu te digo, não largue, não se separe, não saia dos pés da cruz do Senhor, continue. Seja um homem valente, um homem guerreiro. Se você for lá no livro de Jeremias, você vai aprender uma lição tão grande, mas tão grande. Aquele homem de Deus se importou com os muros de Jerusalém. Aquele homem viu os portões da cidade santa toda queimada. Ele intercedeu, ele orou, ele pediu a Deus. Ele conseguiu carta do rei, ele conseguiu autorização. Ele voltou para lá para construir de novo os muros, para reformar de novo os portões. E a Bíblia diz que os soldados que estavam com ele, com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam o instrumento de guerra. Se o inimigo viesse, eles estavam preparados. Nós precisamos ter sabedoria do Espírito Santo, amados, para que quando nós estivermos fazendo algo que o Senhor falou para nós fazermos, nós estarmos preparados, usarmos as ferramentas, as armas que nós temos nas nossas mãos. E qual é essa ferramenta, pastor? A palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que ler antes. Ele vai contar quantas vezes foi perseguido, quantas vezes bateram nele, quantas vezes açoitaram ele. Aí é bonitinho o crente vir e ler só o versículo 13, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas na primeira prova que nós temos, amados, nós paramos pelo caminho. Nós desistimos porque nós não entendemos o plano de Deus e achamos que estamos sozinhos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite em nome de Jesus, para mudar a sua mente, para que você viva uma nova estação. Diga amém. Mude sua mente. Deixe o fardo do passado dar espaço ao novo de Deus. E deseja realizar. Deixe o Senhor realizar tudo que Ele tem de melhor na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua profissão, no lugar onde você trabalha. Quando você colocar a planta dos teus pés, Espírito Santo, chega comigo. Porque hoje, se o inferno se levantar contra mim, ele vai cair por terra. Tem autoridade em nome de Jesus. Creia, amados, porque o reino de Deus não é feito de homens e mulheres covardes, é feito de filhos de Deus, daqueles que negaram as coisas dessa terra, para viver as coisas de Deus, mesmo que esses dias sejam difíceis, terríveis de serem vividos. Eu quero dizer para você que Jesus nunca vai desistir de você, e Ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Quando o povo saiu lá do Egito, 430 anos escravizado por Faraó no Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca tinha saído deles. Tanto é que somente Caleb e Josué pisaram na terra prometida, porque todo o resto estava contaminado com as coisas do Egito. Às vezes nós estamos tão contaminados com as coisas do mundo lá fora, porque Egito no espiritual nosso, aqui que nós entendemos é o mundo lá fora. Talvez nós estamos tão contaminados, que não estamos vivendo as promessas de Deus nas nossas vidas. E Deus quer mudar a nossa mente, Deus quer mudar a nossa história. Eles estavam tão perturbados, eles estavam tão desconfiados, tão desacreditados, que bastou Moisés se ausentar deles, e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Você acha que essas coisas agradam o coração de Deus? Eles estavam tão desorientados, que eles tiveram até saudade de pepino, de cebola, uma coisa assim que fala na Bíblia ali, queridos. Meu Deus, nem de uma coisa tão boa eles falaram, que pepino se come, se lembra dele uma semana. Mas a mente deles estava tão poluída que eles não enxergavam o que Deus estava fazendo, mesmo em meio ao deserto. A Bíblia diz que eles ficaram por 40 anos andando em círculos, numa caminhada de 12 dias. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus quer mudar essa história minha e sua, para que nós possamos viver o novo de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus, que nós estamos encerrando. Agora eu pergunto para você, você está preparado para viver o novo de Deus? A maior cadeia na vida do cristão, ou mesmo daqueles que não conhecem ao Senhor, é a falta de perdão. Às vezes você está vivendo com o teu marido aí, mulher, 20, 30 anos, tem quase 30 anos que eu vivo com a minha esposa, e não perdoa. Qualquer discussão, qualquer desentendimento,
volta a beber do mesmo veneno. E pior, queridos, quem sofre é a gente. Nós é que sofremos mais ainda. Jesus quer apagar isso, em nome de Jesus, da sua vida. O que Jesus disse lá na cruz? Pai, perdoa-os. Jesus sabe o que faz. Será que nós temos a capacidade disso? Será que temos a capacidade de perdoar as nossas esposas quando algo dá errado? Conheço um monte de casamento de pessoas boas, de pessoas que tinham tudo para ser uma família abençoada, mas não conseguem perdoar. Grande coisa, vai para o inferno sem perdão e tudo. Pare com isso. Jesus morreu na cruz para trazer perdão, para nos ensinar. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Cristo, como eu sou. Então, se nós queremos imitar a Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Cristo fazia. Pode doer em nós, pode sangrar em nós, mas precisa haver o perdão. Não adianta chorar na beira de um caixão, queridos, quando em vida nós não perdoamos. Se você for ver, você pode reparar, queridos, todo culto fúnebre que é feito, o que mais chora é o que menos perdoou, o que mais se escabela é o que menos fez pela pessoa. Amém? Minha esposa não vai derramar uma lágrima quando Deus me levar, porque eu só fiz o bem para ela. Ela vai dizer: minha missão está cumprida, né? Aleluia. Eu queria que Deus nos desse essa capacidade. Eu espero que a gente não seja sepultado, não experimente da morte, porque eu creio que nós estamos vivendo uma geração que subiremos com o Senhor, transladados, com o corpo transformado. Mas eu gostaria de ver, de ouvir o que diriam ao meu respeito no dia da minha morte. Que isso, pastor? Morte é coisa ruim. É coisa ruim para quem não tem Jesus. Para o crente que crê nas coisas celestiais, é promoção, vai ser promovido para um lugar muito melhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu fico pensando quando nós entrarmos na Nova Jerusalém com o Senhor, quando sentarmos à mesa com Ele e Ele nos servir. Ele falou que vai fazer isso. Como as irmãs cantaram, como será lindo aquele dia. Oh, meu Deus. Eu quero chamar aqui só quem tem dificuldade de perdoar. Vamos ver se você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, mas hoje eu vou sair daqui diferente. Eu quero te desafiar nessa noite. Pega a sua mão direita, a igreja não abre o olho, coloca sobre o seu coração. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu não quero expor a vida de ninguém aqui. Fala com o Senhor. Oh, meu Deus, eu também não sabia perdoar lá atrás, no passado, Senhor. O Senhor me deu um coração novo. O Senhor deu uma família, eu tinha um sonho de ter uma família, o Senhor me deu. Eu tenho uma família, Jesus, que me respeita, que me ama, desse jeito que eu sou. Às vezes muito teimoso, muito turrão. Às vezes até dou um pouco de trabalho para a esposa, para os filhos. Difícil de me dobrar, como eu falei hoje com os irmãos de manhã. Como eu era difícil de voltar atrás para alguma coisa, mas o Senhor mudou isso. Em nosso meio tem pessoas que têm dificuldades de perdoar. Aleluia. E se qualquer um de nós partirmos hoje, Jesus, o que será de nós? Se a tua palavra diz que lá no céu não entra pessoas com rancor, com ódio no coração. Então libera nessa noite o perdão em nome de Jesus.
Você liberou o perdão em nome de Jesus. Você vai viver uma nova estação, um novo tempo, uma nova história.